Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, Senhor. A minha casa, a minha família, tudo que eu for fazer hoje. Querido irmão, consagra tudo que você tem a Deus, tudo que você vai fazer a Deus, porque a Ele nós temos que voltar todo o nosso proceder. E diante de tudo, Senhor, nós inclinamos o nosso coração. Inclino todo o meu agir, meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Começando aqui a nossa reflexão, nosso Café com Jesus. Sempre de manhã a garganta está um pouquinho raspando. Acho que é a idade, né? Vai chegando e a gente vai sentindo aí o peso das consequências da vida, né? E é justamente isso que o catecismo vai nos apresentar hoje. Diante da liberdade da ação, nós vamos ter a liberdade no agir, nós vamos ter a responsabilidade, nós vamos ter um crescimento, nós vamos ter um amadurecimento e tudo fazei ao sumo bem que é Deus. Então, diante dessa liberdade nossa de agir, nós vamos ter essas fases da nossa vida. Então, vamos lá começar o nosso catecismo. Hoje nós temos 4 parágrafos que nós vamos estar degustando. É bem rápido, todos com o mesmo sentido, né? Mesmo direcionamento. O parágrafo 323, o 1731, o 1744 e o 1745. O 323. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Então, diante da ação nossa, Deus proverá. Eu sempre falo assim, Deus abençoa, mas eu tenho que ter a minha dedicação. Então, Deus, eu estou fazendo esse trabalho, eu estou fazendo esse agir, a sua bênção. Mas o que eu estou fazendo, Deus abençoará? É divino? A mão poderosa de Deus pode abençoar isso? Lembre-se, se é para fazer mal a alguém, Deus não abençoará. Deus não abençoa o mal. Então, é uma grande lição para a nossa vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mal a alguém? Às vezes a gente pede a bênção de Deus. É importante a gente pedir bênção a pai, bênção a mãe, bênção a tio, bênção a tia. Então, você está pedindo uma bênção. Mas essa bênção diante do meu agir, do meu proceder, aí tem a minha responsabilidade. Aí eu vou entender agora. Então, a providência divina age também por meio da ação da criatura. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. Então, a nós cooperarmos com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, no nosso agir, no nosso proceder, diante da providência divina, diante do que nós vamos fazer, do nosso trabalho, do servir na comunidade, tudo que nós vamos fazer, nosso bem comum tem que ser Deus. Buscar a presença de Deus em tudo que nós vamos fazer. Já no parágrafo 1731 vai dizer assim, liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir. Então nós temos a liberdade de se eu quero ou não quero, se eu vou ou não vou, se eu compro ou não compro, se eu gasto ou não gasto, se eu trabalho ou não trabalho, se eu sigo a Deus ou não sigo. Então é uma liberdade, então é a tua vontade de fazer isto ou aquilo. Então Deus não vai forçar ninguém. Deus não vai forçar eu e você a segui-lo, Deus não vai forçar. Ele vai nos dar os caminhos, Ele vai nos dar os proceder, mas a ação tem que ser minha. Então por isso, meu irmão, a oração é orar e ter ação.
Ah, Deus me ajuda no meu trabalho, mas eu fico lá, não faço por merecer. Então, assim, tudo isso é um alerta para a gente acordar. Oi, como é que eu estou dentro do meu trabalho? Como que eu estou na minha vida? Como que está o meu proceder? Será que eu estou dentro da minha casa e Deus me ajuda e eu não faço nada? Então, assim, que a gente possa entender que o nosso agir, ele tem que vir diante da providência divina, mas nós temos que ter a nossa ação também. Amém? De fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo a liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus a nossa bem-aventurança. Então, diante da liberdade, nós temos que sempre colocar em questionamento. Como que Deus está vendo a minha ação? Como que Deus está vendo o meu proceder, aonde eu estou vivendo? No meu trabalho, no meu agir? Como que está o olhar de Deus sobre mim? Vamos começar lá no livro de Gênesis 3. Ele deu essa liberdade para Adão e Eva, mas chegou um momento em que Deus faz uma pergunta para Adão e Eva. Deus disse à mulher, por que fizeste isso? Uma pergunta. Então, diante da nossa liberdade, tem algo de errado que nós estamos fazendo? Que não convém ao agrado de Deus? Será que no meu trabalho tem algo? Por que você fez isso? Por que você mentiu? Por que você roubou? Por que você passou por cima de alguém para poder ganhar os méritos? Tem necessidade disso? Tem necessidade disso? Qual é a razão de tudo isso? As consequências, irmãos. Nós vamos ver agora. Olha aqui. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Deus caminhava com o homem, conversava lá no paraíso. De repente o homem se esconde. Ouvi o barulho de vossos passos, Senhor. No jardim tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse, quem te revelou que estás nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher, que o Senhor me deu aí, apresentou desse fruto e eu comi. Aí o Senhor faz a pergunta para a mulher, por que você fez isso? A serpente me enganou. Sabe, irmãos, que nós possamos ser conscientes, que aqui você vai ver a consequência dos atos de Adão e Eva. O meu pecado, o meu erro, não é porque o irmão está errando, eu tenho que errar também. Não é porque o irmão fez algo de errado, eu tenho que fazer também. Ah, não é porque todo mundo rouba no meu trabalho, não é porque todo mundo fala mal no meu trabalho, não é porque... Não, eu tenho que ser consciente dos meus atos. Ah, fulano lá faz isso também, por isso que eu fiz. Não, Deus não quer saber disso. Ele quer saber de você. Como que eu estou agindo? Então, o meu proceder, o meu agir, a minha liberdade com Deus, não queira achar desculpa nas falhas, nos erros que cometemos. Quando você faz algo de errado, não importa se o irmão fez, se o irmão está fazendo, aí vem o respeito humano. Não, eu sou um cara que eu quero buscar a minha salvação, eu vou ter discernimento na hora de falar, vou ter minha responsabilidade, por quê? Porque eu sou um homem, uma mulher que busco a verdade diante do meu agir, da minha ação. E ser justo e verdadeiro é o que Deus nos pede. De que forma? Obediente a Deus. Eu vou transgredir o meu relacionamento com Deus? Opa, não convém fazer isso. Vou sofrer? Não, Deus proverá. Por isso, meu irmão, quando você é um homem ou mulher justa, o teu proceder, Deus vai estar te cuidando. Não vai deixar faltar o alimento necessário, não vai deixar faltar. Mas será que eu não estou tendo consequências de algumas atitudes minhas? Será que eu não estou deixando algo tomar conta do meu coração? A inveja, os gastos desnecessários, a soberba, o orgulho. E aí nós vamos ver daí por diante. Então vamos lá? Agora o parágrafo 1744 e o parágrafo 1745, para a gente finalizar. A liberdade é o poder de agir ou não agir, praticando então a pessoa atos deliberados. Ela alcança a perfeição do seu ato quando está ordenado para Deus o sumo bem. Então quando a perfeição nossa, do nosso agir, do nosso proceder, onde a gente estiver diante da providência divina, é o contato com Deus. Ele vai nos ouvir. Ele vai estar sempre. Que filho que pede um pão que eu daria uma pedra. Jesus falou isso. Mas e aí? Será que eu sou filho de Deus ou sou filho de Satanás? Será que eu me uno a Deus ou me uno às coisas do mundo?
Aí, irmão, que a gente precisa entender. Será que eu estou pedindo demais para Deus? Desnecessário? Será que é o querer de Deus? Que eu seja rico, que eu seja um homem do poder? Qual a necessidade desse poder? Qual a necessidade dessa riqueza? É para um bem maior? É para ajudar as pessoas que precisam? Ou é para me autossatisfazer? Meu ego, a minha pessoa, eu passar por cima dos outros? Ah, mas tem pessoa rica que faz isso. Deus faz chover para todos, irmão. Por isso nós temos que entender. E Jesus deixa bem claro. É mais fácil passar um camelo por buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque essa riqueza, se não tem o bem supremo que é Deus, ela é desnecessária. Por quê? Porque vai ficar. A pessoa está se auto-enganando. Ela está deixando que Satanás engane ela. É como Satanás fez com Jesus. Ele levou lá no alto e disse, ó, se você se dobrar o teu joelho para mim, eu te dou tudo que tem aqui, ó. Tudo nesse mundo. Aí Jesus diz o que para Satanás? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que nós possamos viver como nosso Senhor. Ser rico, ter bens, ter a bonança, o sumo bem tem que ser para Deus. Qual a necessidade dessa riqueza? Qual a necessidade? Eu sou uma pessoa que sou muito inteligente, Deus me deu essa... Sim, eu vou ter o meu sumo bem, mas também eu vou dar uma parte a Deus. Eu vou ser aquele homem, aquela mulher que vou ajudar as pessoas que precisam. Eu vou ser grato ao meu Deus. Então, querido irmão, a riqueza não é o problema, porque tem também a pobreza que a pessoa é invejosa, tem a pobreza que a pessoa passa por cima dos outros, não consegue alcançar seu objetivo, vive mentindo, vive roubando, vive maltratando, vive defraudando as outras pessoas com palavras, com enganação, com gestos. Então, o problema, irmão, não é não ter riqueza, o problema é qual o objetivo. Então, a nossa liberdade que Deus nos dá, por isso, Deus vai abençoar? Vai. Mas qual que é o meu objetivo, o meu bem supremo? Tem que ser Deus. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos, torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. O seu agir deliberado é algo propriamente seu. Então, o nosso agir, Deus não vai estar... Ah, não, agora o Júnior vai ser um homem de Deus, ele não vai fazer nada errado, porque eu coloquei a mão. Querido irmão, o nosso agir, eu e você, temos que ter o nosso agir, o nosso proceder. Deus, ele vai abençoar, Deus vai nos acolher, mas ele quer que a nossa ação venha de dentro de nós. O amor por ele, o amor à presença dele, o amor dentro da sua casa, da sua família, para que a gente abra os nossos olhos. Qual que é o objetivo de você trabalhar dentro da sua família? Para encher os teus prazeres, a bebida, a comida? Ou é para levar o amor dentro da sua casa, para você trazer o sustento necessário? Quando você está ali com o necessário, você viver o amor dentro junto com a sua família, você valorizar a sua esposa, seus filhos. Querido irmão, o que adianta um homem ter bens? O que adianta um homem trazer o sustento dentro da sua casa se ele não vive o amor? Talvez a tua forma de amar seja isso, trazer o sustento. Mas tem que ter a convivência também com o amor. Quando você convive com o amor, você convive com a presença de Deus. Então, que tudo isso seja para o nosso crescimento. Como diz aqui hoje, liberdade no agir, a responsabilidade, as consequências dos atos. Então talvez você esteja passando uma consequência hoje. A solidão, separação no casamento. Vamos lá, tantas coisas. Devendo muito, estou endividado. Qual que é a consequência? Gastos, desliberado. Mas e aí? Temos um recomeço? Temos. Temos um crescimento? Temos. Aprendemos com os erros. E o que é isso? Um amadurecimento diante do nosso agir. Tudo fazei o sumo bem, que é Deus. Eu vou ler mais uma passagem para nós, para a gente finalizar, de uma ação com suas consequências. Então, depois que saiu Adão e Eva do paraíso, que eles foram tirados para fora do paraíso, para que eles para o processo humano, diante da obediência a Deus, eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim. E Deus pede a eles, passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel deu seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso,
e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? Olha que Deus, no agir de Abel e Caim, ele olha para a face decaída de Caim. Então, assim, ele se agradou com a oferta de Abel. Não que ele não se agradou com a oferta de Caim, mas ele se agradou por quê? Porque ele deu o que ele tinha de melhor, porque ele era um homem grato a Deus. Mas não que o que Caim ofereceu a ele não era de bom agrado. Mas ele se agradou mais porque ele viu que Abel não era apegado ao dinheiro, ou ter. Ele deu o que era melhor para Deus. E aí o semblante de Caim ficou abatido. Então, por que estás irado? Então a ira, meu irmão, diante da nossa ação, a inveja, o nosso proceder, são consequências de que nós deixamos decair ao pecado. Então, tudo que você fazer, o teu bem supremo tem que ser Deus. Por que estás assim e por que estar abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederdes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Então, querido irmão, quando acontecer isso, bater a sua porta o pecado, as consequências do pecado, nós devemos se voltar para Deus. Aqui, Caim poderia sim ter falado assim: olha, eu não dei o que era o certo para Deus, porque o que agradou Abel? O proceder de Abel foi dar o que era melhor para Deus. Então, na próxima vez, eu vou dar o que é o melhor para Deus. E assim, meu irmão, é o nosso proceder na nossa vida. Tudo que formos fazer, diante de um pecado, diante de um agir errado, o proceder nosso, depois da consequência, você viu que teve uma consequência ruim? Opa, não vou fazer isso, porque isso desagradou meu Deus. E diante disso é um crescimento, amadurecimento. Coloca a mão no teu coração. Tudo que você for fazer hoje, lembre-se do teu Deus. Tudo. Desde o bom dia, a sua esposa, seus filhos, a tua esposa, o pai, filho, vice-versa, né? Aos seus parentes, aos seus amigos, bom dia. Desejar um bom dia, a paz do Senhor esteja no teu coração. Dar um abraço. Sabe? Aquele proceder junto com Deus. Como que você olharia para aquela pessoa se Deus estivesse nela? Bom dia, meu Senhor. E aí, meu irmão, o teu proceder, lá o teu agir, lá no teu trabalho, na tua comunidade, tudo lembrai de Deus. Quando você for fazer algo, Senhor, isso agrada o teu coração? E diante desse proceder, lembre-se, você é um homem justo e verdadeiro. E vai precisar de força. Faltou a força para ter um procedimento correto? Espírito Santo de Deus, iluminai-me. Dai-me o caminho da retidão. Dai-me o caminho da verdade que agrada o coração do meu Deus. Espírito Santo, me ajudai a viver a verdade e a justiça. Rezemos, querido irmão, finalizando esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, o nosso Lecto Divino vai dar um procedimento de tudo que nós falamos aqui. Um abraço aos irmãos que estão participando. Obrigado pela presença. Que Deus ilumine cada um de vocês. Um grande abraço.